O trajeto final do Rio Tejo apresenta uma diversidade de habitats aquáticos e ribeirinhos de rara beleza, dando vida a um leque de espécies notáveis. Sobranceiras ao Tejo, as serras calcárias de Aire e Candeeiros revelam habitantes singulares. E no Montado, onde homem e natureza coabitam há séculos, há segredos para descobrir. Um dos maiores estuários da Europa é um paraíso para milhares de aves. Vamos embarcar numa viagem única pela natureza de Lisboa e Val do Tejo. A cerca de 100 km de Lisboa, o rio mais extenso da Península Ibérica serpenteia por baixos relevos de solos férteis de aluvião. A Lesíria do Tejo. Depois de percorrer as serras da Beira Baixa, entre vales rochosos, o rio entra numa zona mais plana e as margens transformam-se. Nesta transição do Vale do Médio Tejo para a Lesíria, o rio dá origem a uma região histórica e cultural, o Ribatejo. À beira do Tejo. Um conjunto de habitats ribeirinhos sustenta uma grande variedade de vida. No leito do rio, pequenas ilhas com densos salgueirais são o local de eleição para algumas aves repousarem e nidificarem. Várias espécies de garças, ibis e colhereiros empoleiram-se na vegetação ripícola, competindo entre si pelo espaço disponível. Apesar da distância à foz, o efeito das marés ainda é sentido nesta zona do rio. Uma dinâmica que faz circular os nutrientes e atrai vários cardumes de peixes que patrulham as zonas submersas. Esta região concentra uma grande variedade de espécies que prosperam na proximidade do grande rio e dos seus afluentes. Na sombra das margens, por entre um emaranhado de raízes e madeira morta, esconde-se um peixe muito singular, com um ciclo de vida surpreendente. A enguia. O ciclo de vida da enguia é muito diferente do da maioria dos peixes de água doce. É uma espécie catádroma, ou seja, cresce em água doce e desova no mar. Mas nesta longa migração que tem que realizar, não chega só a atingir o mar. Como adultos,
atravessam todo o Atlântico Norte até chegar ao Mar dos Sargassos, localizado entre a América do Norte e as Caraíbas, onde desovam e, posteriormente, morrem. As larvas fazem o percurso inverso dos adultos e atravessam o oceano até chegarem à costa europeia e do norte de África. Na chamada fase de vidro, também conhecida por meixão, distribuem-se pelos cursos de água que conseguem alcançar. Sobem dezenas de quilómetros no Tejo e afluentes, onde vão crescer ao longo de vários anos até atingirem a fase adulta, um período que pode variar entre os 3 e os 20 anos. Alimentam-se de algas, larvas de insetos, pequenos crustáceos e peixes. As fêmeas têm por norma o dobro do tamanho dos machos, podendo ultrapassar 1 metro de comprimento. A enguia é uma espécie classificada como criticamente em perigo na sua distribuição global. Os seus números têm caído ao longo dos anos de forma drástica, fruto da pesca intensiva, das barragens e açudes que impedem a migração para montante e da sua captura em grande escala na fase de meixão. Uma prática ilegal com um enorme impacto na população de enguias. Na margem norte da Lesíria do Tejo, entramos numa região chamada Bairro, e os campos planos vão dando origem a relevos onde predominam os solos argilosos e calcários. Um maciço montanhoso sobranceiro ao rio impõe-se no horizonte. As serras de Aire e Candeeiros, um conjunto de serras e planaltos que faz parte do maciço calcário extremanho. Um grande bloco de calcários jurássicos, com aproximadamente 160 milhões de anos, que ao longo do tempo foi moldado pelos movimentos tectónicos e pela erosão da água e do vento, revelando formas surpreendentes. Afloramentos, lapiás, dolinas e outras formações cársicas compõem a paisagem. A Fórnia, um anfiteatro natural impressionante formado pela erosão. Um acidente geológico único em Portugal. Mas não foi só a natureza a esculpir este território. A pedra calcária foi usada pelas populações humanas que desde cedo aqui se instalaram ao longo de séculos. Os muros de pedra seca foram construídos compartimentando a serra para pastagens, originando uma paisagem humana de rara beleza. Nestes solos calcários, a primavera exibe um colorido e vibrante coberto vegetal onde várias flores silvestres competem pela atenção dos polinizadores. As orquídeas têm aqui a maior diversidade em território nacional.
e as rosas albardeiras estão ao rubro, fornecendo alimento a vários insetos. Nos matos da serra, bem camuflado, um habitante faz-se notar pelo som. Um grilo de sela capuchinho, endémico do litoral oeste de Portugal. Este som metálico é de um macho a chamar a atenção das fêmeas. É produzido pela fricção das suas pequenas asas. Não lhe servem para voar, mas nesta altura do ano têm uma grande utilidade e fazem-se ouvir a dezenas de metros. O nome comum deste grupo de insetos deriva da forma do seu pronoto, logo após a cabeça, que faz lembrar uma sela de montar. No Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, existem 4 espécies destes invertebrados, que nesta época do ano se encontram mais ativos, dissimulados na vegetação. Por entre os muros de pedra seca, a primavera desperta. No meio das pastagens, vários metros abaixo da superfície, esconde-se um segredo. Num dos muitos algares da serra, 2 jovens crias iniciam a sua vida. São crias de gralha de bico vermelho, um dos corvídeos mais raros em Portugal. Não muito longe dali, um dos progenitores faz a guarda ao ninho. Na primavera, os casais reprodutores estão mais isolados do bando. Andam atarefados com a alimentação das crias e os voos são incessantes. É uma espécie que se alimenta quase exclusivamente de insetos que procura nas pastagens. Nas serras de Aire e Candeeiros, tem uma das maiores populações em Portugal. Aqui ainda resistem graças às pastagens e à agricultura tradicional que se pratica na serra. Muitas vezes, a entrada dos algares é dissimulada pela vegetação. Só as viagens constantes dos progenitores denunciam a presença de crias. São cavidades naturais que se formam na rocha calcária, muito aproveitados pela gralha de bico vermelho. Estas estruturas são excelentes refúgios contra os predadores nesta fase sensível da vida das crias. Em breve vão abandonar o ninho e juntar-se aos pais, percorrendo os pastos e muros dos planaltos.
Esta ave tem características muito especiais. Tem uma distribuição muito fragmentada. Da costa rochosa da Irlanda ao sul da Europa, do norte de África e Etiópia, à mais alta cordilheira do planeta, os Himalaias. Em Portugal e em grande parte da Europa, é uma sobrevivente da última glaciação. Ficou isolada em pequenas populações. No final da época de criação, os bandos vão se tornando maiores e, por vezes, dezenas de aves juntam-se no alto da serra ao entardecer, num espetáculo único de voos acrobáticos. Nuvens carregadas anunciam uma mudança. Chove durante vários dias neste maciço de serras calcárias. O calcário é bastante fissurado e os cursos de água à superfície são muito efêmeros. São necessários alguns dias de chuva intensa para que se acumulem algumas massas de água. Estes charcos são decisivos para várias espécies de anfíbios. Com a chuva, ganham uma agitação extra e vários tritões marmoreados pigmeus acorrem aqui. Esta é uma espécie endémica do sul da Península Ibérica. Um anfíbio de hábitos terrestres que, durante o período noturno, sai do seu abrigo para caçar. Mas nesta altura do ano encontram-se em ambiente aquático. É a época de reprodução. Vários indivíduos concentram-se nesta poça durante este período. Os machos desenvolvem uma crista membranar ao longo do corpo, distinguindo-se facilmente das fêmeas, que têm uma linha de tom alaranjado em vez da crista. Os tritões marmoreados pigmeus atingem a maturidade por volta dos 3 ou 4 anos de idade e podem viver até aos 10. Uma longevidade surpreendente para um animal que raramente ultrapassa os 10 centímetros de comprimento. A época das chuvas é crucial para estes anfíbios. Têm poucas semanas para acasalar e depositar os ovos. As larvas terão que se desenvolver antes que as poças comecem a secar. O rio Tejo entra no seu trajeto final até à Foz e dá origem à maior zona fértil de Portugal. Esta riqueza natural não foi indiferente ao homem, que há séculos foi aproveitando a qualidade dos solos e a disponibilidade de água para cultivar estas terras. Nestas últimas dezenas de quilómetros da Lesíria até ao estuário, campos de culturas de regadio acompanham o rio.
Na margem esquerda do Tejo, chamada de Charneca, entramos num dos ecossistemas mais ricos do nosso país. O Montado de Sobro. Um valioso agroecossistema criado pelo homem e exclusivo da bacia do Mediterrâneo, que tem em Portugal o seu expoente máximo, com a maior área relativa. É um sistema agro-silvopastoril baseado na árvore nacional, o sobreiro. Permite um aproveitamento agrícola, florestal e pecuário. O Montado de Sobro faz de Portugal o principal produtor de cortiça a nível mundial. É uma das principais exportações do país. E esta riqueza não serve só aos humanos. Quando bem gerido, o Montado alberga uma grande variedade de espécies silvestres. Numa cavidade de um sobreiro antigo, uma colónia de insetos anda atarefada. A vespa crabro é uma das maiores vespas europeias, com cerca de 2,5 cm. Nos últimos anos, é muitas vezes confundida com a vespa asiática, uma espécie invasora e nefasta nos ecossistemas europeus. A vespa crabro, pelo contrário, é uma espécie autóctone e a sua presença é essencial para o equilíbrio natural. Esta colónia, com centenas de indivíduos, teve origem numa única rainha que a fundou. Os primeiros ovos que coloca dão origem às obreiras, que fazem crescer o ninho de forma exponencial, alimentando as larvas com proteína proveniente de insetos que capturam. No final do verão nascem os machos e as futuras rainhas. Será o fim deste reinado. As fêmeas fecundadas darão origem a novas colónias na primavera, renovando o ciclo ano após ano. Um ouriço cacheiro começa a sua ronda em busca de alimento no mato mais denso. Este é um dos mamíferos mais peculiares da nossa fauna. Tem uma particularidade. Os espinhos que permitem a sua defesa são pelos modificados, constituídos pela mesma proteína fibrosa das nossas unhas e cabelos, a queratina. Muito associado a hortas e culturas agrícolas, o ouriço cacheiro desempenha um papel importante no controle de algumas pragas. Outra espécie de hábitos crepusculares e noturnos começa a sua atividade com os últimos raios de luz. Dois texugos juvenis brincam no exterior da toca. Depois de semanas na segurança da texugueira, começam a explorar o seu redor e interagem entre si.
A mãe junta-se à brincadeira. A texugueira e a envolvente são fundamentais para estes mamíferos sociais. Um sistema de túneis com várias câmaras e aberturas. É o refúgio deste grupo familiar, onde passam o dia à espera do crepúsculo para começarem a sua atividade. No entanto, sobretudo no verão, com os dias maiores que as noites, podem sair mais cedo, quando a necessidade de alimento fala mais alto. As jovens crias seguem a progenitora. Mas já se afastaram o suficiente por agora. É a altura de deixar a mãe sair para procurar alimento e retornar à segurança da toca. A dieta do texugo é muito variada, desde raízes aos insetos, mas também minhocas, anfíbios e ratos, entre outros. É um verdadeiro omnívoro oportunista que dá uso a um apuradíssimo olfato para encontrar alimento, remexendo o solo com grande habilidade. E no montado são inúmeras as oportunidades. A umas dezenas de quilómetros daqui, outros mamíferos sociais são um dos emblemas desta região. Na península de Setúbal, a Serra da Arrábida precipita-se sobre o Atlântico na maior falésia calcária da Europa. Ao longo da costa encontra-se o Parque Marinho Luís Saldanha. Um oásis de vida com mais de 2.000 espécies marinhas documentadas. Esta área protegida serve de abrigo a uma espécie particular. O ruás corvineiro, ou golfinho ruás. Ao contrário dos seus congêneres que habitam zonas de mar profundo, esta população adaptou-se à vida costeira e vive entre o estuário do Sado e a área marinha envolvente, de Sesimbra até à Praia da Galé, já na costa alentejana. Atualmente, com cerca de 25 elementos, são os únicos com estas características em Portugal, o que dá a esta população um elevado estatuto de conservação. Pensa-se que o nome ruás terá vindo dos pescadores, baseado no hábito de roerem as redes de pesca. O golfinho ruás está distribuído pelos mares temperados e tropicais de todo o mundo e divide-se entre dois tipos, os de mar alto
e os costeiros, de águas menos profundas e mais quentes, a que pertencem os do Sado. Patrulham estas águas em busca de peixes, moluscos e crustáceos, que capturam com várias técnicas de caça. Podem fazê-lo sozinhos ou em grupo e recorrem com frequência à ecolocalização para descobrir presas dissimuladas ou escondidas. Emitem sons e estalidos que se propagam pela água e, ao atingir objetos ou presas, as vibrações do som ressaltam e voltam ao golfinho que as interpreta. Embora estável há várias décadas, esta população está em perigo pelo baixo sucesso reprodutor e perturbações causadas, sobretudo, por atividades humanas no seu ecossistema. Prestes a chegar ao Atlântico, o Tejo abre-se num amplo estuário com cerca de 12 quilómetros de largura. O estuário do Tejo é a maior zona úmida do país e uma das mais importantes da Europa. A vasta área de Sapau é rica em invertebrados que se desenvolvem nos lodos e serve também de maternidade a inúmeras espécies de peixes, crustáceos e bivalves. Um extenso espelho de água e uma rede intrincada de canais de maré concentram nutrientes arrastados pelo curso do rio e pelas águas do oceano, dando origem a uma enorme quantidade de pequenos organismos que aqui se desenvolvem. Esta riqueza de alimento é um autêntico paraíso para milhares de aves. Ao sabor das marés, as margens do estuário são palco de um corrupio de movimentos. Grandes bandos de aves, sobretudo limícolas, alimentam-se nos lodos quando a maré vaza. Mas no estuário do Tejo há bandos que não passam despercebidos. Com um característico tom rosado, os flamingos circulam em voos elegantes procurando zonas de água pouco profundas. É tempo de descansar e cuidar das penas. Reúnem-se em grandes grupos, procurando a segurança na quantidade. E há elementos sempre atentos. O bando é constituído por aves adultas, com o olho mais bem definido e penas rosadas, e os mais jovens, de coloração mais pálida. Os flamingos são aves gregárias, com uma grande longevidade. Vivem em média 20 a 30 anos em estado selvagem. Contudo, há registros de aves que ultrapassaram os 40 anos. Outrora raros em Portugal, têm aumentado os seus números década após década
numa expansão de sul para norte ao longo dos vários estuários da costa portuguesa. Uma progressão animadora para esta espécie emblemática. Imediatamente atrás dos Sapais, uma grande extensão do estuário é composta por terras de cultivo, pastagens e arrozais. No inverno, estas terras atraem milhares de aves residentes e migradoras. Nas zonas mais alagadas, a disponibilidade de alimento é grande. Os invernos mais amenos de Portugal oferecem condições propícias para várias espécies migradoras que aqui se concentram. Ibis pretas, cegonhas, gansos e muitas outras espécies. As aves de rapina também não perdem a oportunidade. A coruja do Nabal é atraída pela grande concentração de roedores, que começa a procurar ao final da tarde. A águia pesqueira usa os postes elétricos e outras estruturas elevadas como pontos de alimentação e vigia. Durante os meses de inverno, o estuário do Tejo reúne vários indivíduos desta espécie, alguns vindos do centro e norte da Europa. Esta grande águia tem características adaptadas à pesca, com garras capazes de capturar peixes em voo. Nos caniçais, mais um visitante vindo de longe acabou de chegar. O chapim de faces pretas. É uma espécie relativamente rara em Portugal. Pode ser visto de outubro a março e o estuário do Tejo é um dos poucos lugares onde ocorre. Ao contrário de outras espécies de chapins europeias que habitam áreas florestais, este chapim prefere os ambientes palustres de caniço e taboa. Patrulha o caniçal de forma acrobática, procurando alimento. Com um bico fino e adaptado, consegue retirar pequenos invertebrados das folhas. Aqui passarão alguns meses, onde vão acumular reservas de energia para a migração de volta ao centro e norte da Europa. Neste ecossistema, o ritmo da vida está condicionado pelos ciclos das marés
e as aves procuram as zonas mais propícias para se alimentarem durante estes movimentos. Os alfaiates percorrem os lodos e sapais na maré baixa. Esta ave tem um dos bicos mais curiosos e especializados da nossa avifauna, com uma forma inclinada para cima. Funciona como uma pinça e consegue retirar do lodo vários crustáceos. Mas existe uma espécie que concentra o maior número de indivíduos. No inverno, os bandos de maçarico de bico direito podem atingir dezenas de milhares de indivíduos no estuário do Tejo. Na maré alta, concentram-se nas massas de água mais interiores do estuário. Os arrozais inundados têm a profundidade ideal para que possam descansar, cuidar das penas e encontrar alimento. Também conhecidos por milherangos, estas aves migradoras percorrem distâncias de milhares de quilómetros. Ao longo das últimas décadas, esta espécie foi adaptando a sua dieta ao arroz. Conseguem armazenar a gordura, transformando-a em energia necessária para o voo de regresso ao centro da Europa. Ao final do dia, um espetáculo está prestes a começar no estuário, quando milhares de aves regressam aos dormitórios. Depois de passarem o dia dispersos por dezenas de quilómetros em arrozais e campos agrícolas, as íbias pretas reúnem-se num grande bando antes de pernoitar. Mas não vão diretamente para o local onde dormem. É comum, nesta reunião crepuscular, voarem durante largos minutos num espetáculo de acrobacias aéreas. Formações sincronizadas de milhares de indivíduos desenham formas no céu, antes de chegarem finalmente ao dormitório, num espetáculo impressionante. Chega ao fim mais um dia no estuário. No seu percurso final, o Tejo funde-se com as águas do Atlântico e sustenta uma biodiversidade extraordinária. Às portas de Lisboa, a natureza continua a surpreender-nos neste santuário de vida selvagem.